Paz, irmãos. Lá em João, Evangelho de João 2, é as bodas em Canaã da Galileia. Então todos vocês, todos nós conhecemos o milagre de transformar água em vinho, né? Então todos nós conhecemos a história que Jesus foi nesse casamento e acabou o vinho. Então a Maria, mãe de Jesus, disse: acabou o vinho. E Jesus fala que tenho contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Então ela diz: fazei tudo o que ele vos mandar. Então ele pede para encher as talhas, né, de água, e depois pede para levar até o mestre Sala, aquele que cuida da apresentação, da organização da festa. E no 2 ele diz assim, o mestre Sala diz assim: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Amém? Amém por essa palavra. E então eu queria comentar um pouco sobre este milagre. Muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia e fala de milagre, dos milagres que Jesus realizou, e às vezes nós lemos, ela transformou a água em vinho, e outros, levou pão e carne para Elias. Tantos milagres, a gente só comenta, mas eu queria então, pensando um pouco sobre a dificuldade no processo para transformar água em vinho. Eu não sou manjo nada de química, né? Mas todos nós sabemos que a água é H2O e o vinho tem outras propriedades, né? Vinho tem outros H não sei o que tal. Precisaria, para transformar, para Jesus ali naquela hora transformar aquela água em vinho, precisaria ter uma usina, uma pequena usina, trazer químicos, trazer equipamentos de vários países para ali fazer os testes e tirar quebrar ali moléculas, enfim, não vou entrar no detalhe, coisa que eu não conheço, falar besteira, para chegar num processo e levar anos, até tinha que pedir para essa festa, esse casamento ser cancelado por um tempo, e depois de alguns testes, alguns anos com essa usina, com esse preparo, se chegar até fazer esse vinho, e teria que ser tão bom quanto que Jesus nos apresentou. Esse seria um processo. O outro processo seria também interromper o casamento por um tempo e depois escolher as sementes especiais da uva, escolher uma terra boa, comprar um pedaço de terra e ali plantar aquela semente naquela terra, e aquela semente teria que morrer para germinar o pendão, o galho, e depois dar as flores, e depois dar os frutos. Eu não sei se leva 3 anos ou quanto tempo leva. Então, meditando nisso, eu queria que você também pensasse nisso. Qual difícil é o milagre? Que para Jesus é muito simples, mas pensando em todo um processo que teria que ser feito para chegar até esse vinho, depois pegar essa uva, colocar lá no lagar e pisar, ficar pisando ali nessa uva, e depois transformar o vinho, tal, e todo esse processo, e depois marcar o casamento de novo, talvez 3, 5 anos depois, para chegar ao que Jesus fez. Então eu queria trazer para você, fazer você pensar o processo que é, a dificuldade que é, mas que para Jesus é tão simples, para que nós possamos saber que Ele é Deus.
Ele conhece as moléculas, Ele conhece, Ele sabe, porque foi Ele que fez. Ele sabe as nossas células, as nossas moléculas. Ele atravessa a parede. Não existe obstáculo para Jesus, para Deus. Não existe tempo, não existe uma estrutura. A estrutura dele é diferente, e nós também. Quando na glória o Senhor voltar e nos levar, nosso corpo também será transformado de um corpo glorificado, de uma matéria que eu não conheço. Mas também nós não teremos mais horários, tempo, mas nós teremos lugares, né? Nós estaremos em lugares celestiais, porque Jesus Cristo já morreu, já ressuscitou e entregou o teu sangue, entregou a tua vida, deu a sua vida por nós, para que nós fôssemos glorioso como Ele é. Então eu queria que você já meditasse nesse poder, nessa glória, e já começasse a se preparar para isso, tá bom? Então fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus nos abençoe.